pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança, continuidade da reflexão de Hebreus capítulo 11, hoje do versículo 11 ao versículo 20. A fé é o fundamento da esperança. Eu sou João Batista, chego até você com muito carinho, com muito amor, trazendo a palavra de esperança que com certeza pode dar uma nova direção à sua vida nesse dia de hoje. Vamos à leitura. Hoje, capítulo 11, continuando a partir do versículo 11 até o versículo 20. A reflexão dessa palavra tão importante que é a fé. A fé é o fundamento da esperança. Vamos juntos. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa que, como as estrelas do céu, e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos os nossos pais morreram. Embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam a pátria, e se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam à pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se digna de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Depois de ter concebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi aspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção, em vista de acontecimentos futuros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você percebe que a leitura de hoje, dando continuidade à reflexão de ontem, ela traz para nós a reflexão sobre a questão de fé de personagens do Antigo Testamento, de homens e mulheres que conhecemos os relatos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a leitura começa aí falando sobre Sara, esposa de Abraão, os pais de Isaque. Se você pega lá no contexto da leitura em Gênesis capítulo 17, você vai ver toda a história, onde fala aí, como diz a leitura, Sara, apesar de sua idade avançada, foi mãe, porque ela acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Então Sara já era uma mulher com idade avançada, da mesma forma que Abraão também, mas porque acreditaram na palavra, na promessa de Deus, viram essa palavra, essa promessa se cumprir na vida deles. E como diz o versículo 12, assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia de praia do mar. Ou seja, Abraão, humanamente falando, era impossível que ele pudesse ter filhos. E por quando fala inumerável posteridade, inumerável multidão de filhos, é no sentido que Abraão é chamado o pai de cada um de nós, o pai na fé. O filho que ele teve foi Isaque, E
depois é pedido pelo próprio Deus Isaac em sacrifício. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos compreender aqui, nesse sentido de pai de uma admirável multidão, no sentido da fé. Então, pela fé que Abraão demonstrou e colocou em prática, Deus concedeu a ele aquilo que Deus havia prometido. Irmãos, muitas das vezes nós não alcançamos uma grande graça porque nós pedimos às vezes com muita dúvida. Lembra aquela história do padre que foi celebrar a missa numa comunidade que há muitos anos não chovia, há muitos meses não chovia? E aí ele fez uma grande propaganda naquela comunidade falando: olha, se preparem, venham todos para a missa, porque a hora que eu terminar de rezar a missa, vai vir muita chuva sobre a nossa região. E o povo ficou curioso, né? E de repente a igrejinha ficou lotada, deu aquele tanto de gente, porque o povo queria ir e ver a chuva, né? E de repente, no meio da homilia, o padre começa a dizer assim: olha, gente, eu falei para vocês, né, que era para vocês virem que após a missa nós veríamos uma grande quantidade de chuva, mas agora eu quero dizer a vocês que isso não acontecerá. E o povo já começou a murmurar, né? O povo começou a reclamar que o padre prometeu algo e o padre agora não vai cumprir. E o padre então foi explicar: olha, eu disse que a chuva viria, mas percebo que vocês não acreditaram. O povo: não, nós acreditamos. O padre disse: não acreditar não, porque ninguém trouxe guarda-chuva e sombrinha. Se vocês realmente tivessem acreditado, vocês teriam trago guarda-chuva e sombrinha. Como ninguém trouxe, é porque vocês não têm fé. Vocês vieram mais na curiosidade que na fé. E foram embora todos contrariados. E durante a semana o padre então fez a mesma coisa, dizendo que no próximo final de semana, quando ele terminasse de rezar a missa, viria uma chuva de muita quantidade de chuva sobre aquela região. E para surpresa dele, no próximo domingo, as pessoas estavam todas com sombrinha e guarda-chuva na mão, rezou, fez um grande clamor a Deus e a chuva se derramou. É apenas uma história para ilustrar o que é a fé. Nós estamos confiantes em Deus, nós estamos carregando o nosso guarda-chuva, a nossa sombrinha, com a certeza que a chuva virá. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero convidar você a acreditar do fundo do seu coração que Deus, Ele não nos desampara e que a todo instante, quando nós clamamos o socorro, a providência, o cuidado, a ação de Deus, Ele virá em nosso socorro, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que às vezes eu não veja o agir de Deus, Deus ele não irá desamparar a nenhum de nós, Ele agirá. Só que muitas das vezes o agir de Deus não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que nós imaginamos. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus nos concede até outra diferente. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que Ele está nos concedendo e compreender a sua ação sobrenatural, poderosa em nossa vida, em nosso coração. Então, amados irmãos, vamos aumentar o nosso fervor, a nossa confiança. Vamos acreditar que Deus, no seu infinito cuidado, Ele tem zelado por cada um de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós e Ele não irá nos desamparar. Olha o versículo 13. Foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como está em Gênesis 23, versículo 4. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria, e essa pátria é o céu, é a pátria definitiva, que nós iremos alcançar também pela fé. Quem não acredita no céu, quem não tem fé, vai alcançar o céu. Pode alcançar porque Deus é misericórdia. Lá no fundo,
As pessoas que às vezes dizem não ter fé, podem também ter fé, podem também acreditar, só porque não declaram isso, não comprovam, não mostram isso nas atitudes. Mas quem conhece o coração de cada pessoa é somente Deus. E a salvação está nas mãos dele, e ele é que sabe todas as coisas. Como diz o versículo 16, aquelas pessoas aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. Então a nossa fé, a nossa confiança é que existe a ressurreição, e que a partir dessa graça, um dia no tempo de Deus, na vontade de Deus, na hora de Deus, nós iremos alcançar a salvação. Repito, não por méritos de cada um de nós, mas pela grandiosidade da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus não se digna de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, olha Abraão aí, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Então Deus pede para Abraão fazer um sacrifício. E o filho é levado então ao alto do monte e começa a indagar do pai: cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Sendo que era ele mesmo. Imagina a cena de um pai. Por isso que Abraão, ele é chamado pai da fé, aquele que acreditou e obedeceu a Deus com toda certeza que Deus agiria em seu favor. E na última hora, Deus provando, testando a fé de Abraão, seu filho ia ser sacrificado. E na última hora, Deus veio e interviu para que aquilo não acontecesse. Porque era uma prova, era um teste para ver se realmente Abraão era ou não um homem de fé. E Deus assim o restituiu seu filho, concedendo-lhe muitas graças, muitas bênçãos. E Abraão para nós é realmente um grande exemplo de quem acredita em Deus. Depois de ter recebido a promessa e ouvido com as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque, Abraão estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um grande ensinamento para nós. E foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú a bênção em vista dos acontecimentos futuros. E aí a leitura vai continuar, e amanhã e depois ainda nós vamos continuar refletindo a leitura de Hebreus capítulo 11, que traz muitas e muitas riquezas, muitos e muitos exemplos para nós de quão importante e fundamental é a fé. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse momento, peça ao Senhor essa graça, a graça de ter uma fé viva, uma fé que se lança por inteiro nas mãos de Deus, acreditando sem cessar que Ele agirá, que Ele realizará os seus prodígios, os seus milagres, os seus sinais, de acordo com a fé que eu e você tivermos em Deus. Eu hoje peço a você, meu irmão, minha irmã, que deseje no coração, de forma ardente, a ação de Deus te concedendo uma fé viva e verdadeira. Pai amado, Pai querido, na tua santa presença, nessa terça-feira, dia 1º de dezembro, eu, juntamente com cada irmão que me acompanha nesse instante, nos colocamos diante do Senhor pedindo: venha em favor desta causa, desta realidade que eu vos peço. Irmão, diga para o Senhor qual a causa, qual o pedido que você traz no seu coração. Senhor, pela vossa infinita compaixão e misericórdia, acolher esse pedido, essa necessidade, essa realidade que eu hoje trago ao meu coração. Eu vos peço, Senhor, a libertação, a cura, os milagres, a tua ação em definitiva de toda a realidade que existe dentro de cada um de nós. Senhor, vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, olhai pelos doentes, olhai pelos desempregados, olhai, Senhor,
por cada realidade, pelos idosos, por aqueles que se sentem abandonados numa casa, num asilo, por aqueles que estão numa clínica de recuperação, por aqueles que estão no presídio. Senhor, são tantas realidades, são tantas dores, tantas angústias, como eu já disse, tantas dores, né? Quantas realidades sofridas, e que cada uma delas está sob o vosso domínio, está sobre as vossas mãos. Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos contemplar os teus milagres, contemplar em nossa vida, em nossa família, nosso trabalho, onde nós estivermos, contemplarmos o teu querer, o teu agir, a manifestação do seu infinito amor. Senhor, dai-nos uma fé viva, porque ela é o fundamento da esperança. É pela fé que alcançamos de Ti graças, bênçãos, prodígios, milagres e sinais. Por isso, Senhor, vinde em socorro de cada um dos seus filhos e filhas que neste momento necessita do seu toque, e que ao ser tocado este meu irmão, essa minha irmã, pela fé que eles têm no Senhor, eles sejam curados, libertos e restaurados, Senhor. Toca poderosamente através dessa mensagem de hoje, Senhor. Toca em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada filho de Deus que necessita ser tocados pelo Senhor, curados pelo Senhor, libertos pelo Senhor. E diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse dos milagres e das curas que através da fé o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor. Aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, e que a cada dia esta fé em Deus se renove, na certeza que Deus ouve o nosso clamor, ouve a nossa prece, ouve a nossa voz. Em favor de cada enfermo, de cada doente, eu vos louvo, eu vos glorifico pela vossa compaixão, ternura e misericórdia. E vos peço nessa terça-feira uma bênção especial, uma bênção para que ela chegue em cada coração, curando, libertando e dando vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.